Imaginar uma guerra pode parecer coisa de cinema, né? Especialmente quando falamos de dois países gigantes como o Brasil e os Estados Unidos. Mas o que realmente aconteceria se essas duas nações entrassem em guerra? É um cenário hipotético, claro, mas olhar os fatos e os números nos ajuda a entender a realidade do poder deles. Não se trata de escolher um lado, é sobre analisar os dados para ver como esse conflito se desenrolaria. A história contada pelos números é esmagadora e pinta um quadro muito claro desde o início. Então, vamos nos aprofundar nos detalhes e ver o que eles nos dizem. Primeiro, vamos falar de pessoas e dinheiro. Os Estados Unidos têm uma população de cerca de 340 milhões de pessoas. O Brasil tem aproximadamente 215 milhões. Os números são grandes em ambos os lados, mas a verdadeira diferença aparece quando olhamos para o orçamento de defesa. Em 2024, os Estados Unidos investiram mais de 880 bilhões de dólares em suas forças armadas. É uma quantia impressionante de dinheiro. O Brasil, por outro lado, investiu cerca de 20 bilhões de dólares. Você não precisa ser um gênio da matemática para ver a enorme diferença. Essa disparidade financeira afeta tudo: treinamento, tecnologia, equipamentos e a capacidade de sustentar um conflito longo. Agora, vamos olhar para os exércitos em si. Os Estados Unidos têm aproximadamente 1.400.000 militares na ativa. Além disso, contam com mais de 800.000 reservistas prontos para serem convocados. A força militar ativa do Brasil é muito menor, com cerca de 360.000 militares. Sua força de reserva é maior, com cerca de 1.300.000, mas mobilizá-los e equipá-los seria um desafio monumental. O tamanho puro da força americana permanente e profissional lhe daria uma vantagem imediata e significativa em qualquer confronto direto, permitindo uma rápida implantação e operações em larga escala desde o primeiro dia. Essa disparidade de números é apenas o começo. A lacuna tecnológica é ainda maior. As Forças Armadas americanas estão na vanguarda da inovação militar há décadas. Eles possuem sistemas de satélite avançados, capacidades de guerra cibernética e tecnologia furtiva inigualáveis. O Brasil tem forças armadas capazes e profissionais, mas seus equipamentos são frequentemente mais antigos e menos sofisticados tecnologicamente. Em uma guerra moderna, a tecnologia é rainha. Ela determina quem vê, quem primeiro, quem ataca primeiro e quem controla o fluxo de informações no campo de batalha. Essa dominância tecnológica seria um fator decisivo. Quando olhamos para os céus, a vantagem americana se torna ainda mais clara. A Força Aérea dos Estados Unidos é a maior e mais avançada do mundo. Ela opera mais de 13.000 aeronaves militares. Isso inclui mais de 2.000 caças, como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, que são aeronaves furtivas quase invisíveis ao radar. Eles também possuem uma enorme frota de bombardeiros, aviões de transporte e aviões-tanque que lhes permitem projetar poder em qualquer lugar do globo. Essa superioridade aérea seria um dos primeiros e mais críticos objetivos para os Iculawa em qualquer conflito. A Força Aérea Brasileira, embora habilidosa, é minúscula em comparação. Ela possui cerca de 670 aeronaves no total. Seu caça mais avançado é o F-39 Gripen, de fabricação sueca, do qual possui um número pequeno, mas crescente. O restante de sua frota consiste em jatos mais antigos e menos capazes. Em um confronto direto, a Força Aérea Brasileira seria completamente sobrecarregada. Os Ilha-Saiwa poderiam estabelecer domínio aéreo muito rapidamente, o que significa que controlariam os céus sobre o Brasil. Isso lhes permitiria atacar alvos militares e estratégicos com pouca oposição, paralisando a capacidade do Brasil de contra-atacar eficazmente pelo ar. No mar, a história é muito semelhante. A Marinha dos Estados Unidos é uma força sem igual. Sua principal força reside em seus 11 porta-aviões. Cada um é uma base aérea flutuante.
carregando dezenas de caças e protegida por uma frota inteira de destroyers, cruzadores e submarinos. O Brasil possui um porta-helicópteros e uma pequena frota de fragatas, corvetas e submarinos. A Marinha Americana poderia impor um bloqueio naval ao Brasil, cortando-o de todo o comércio marítimo. Isso sufocaria a economia brasileira e a impediria de importar ou exportar bens, incluindo recursos vitais necessários para o esforço de guerra. Em terra, a diferença de equipamentos é igualmente gritante. O Exército dos Estados Unidos possui quase 6.000 tanques de guerra, a maioria sendo o avançado M1 Abrams. Eles também possuem dezenas de milhares de outros veículos blindados. O Brasil tem algumas centenas de tanques, sendo o Leopard 1, mais antigo, o mais numeroso. Embora o vasto e difícil terreno do Brasil, como a floresta amazônica, representasse um sério desafio para qualquer força invasora, a vantagem tecnológica militar americana em vigilância, drones e apoio aéreo os ajudaria a superar esses obstáculos. A guerra terrestre seria brutal, mas o desequilíbrio de equipamentos é inegável. Uma guerra nunca é travada no vácuo. As relações internacionais e as alianças desempenham um papel enorme. Os Estados Unidos lideram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma poderosa aliança militar que inclui países como o Reino Unido, a França, a Alemanha e o Canadá. Um ataque aos Estados Unidos poderia, em teoria, ser visto como um ataque a todos eles. Embora uma guerra com o Brasil possa não desencadear uma resposta completa da OTAN, os Estados Unidos certamente receberiam um imenso apoio político, econômico e logístico de seus aliados. Eles teriam acesso a bases e recursos em todo o mundo. O Brasil, por outro lado, se veria diplomaticamente isolado. Embora tenha relações amigáveis na América do Sul e faça parte de grupos como o Mercosul e o BRICS, nenhuma dessas são alianças militares. Nenhum país arriscaria entrar em guerra com os Estados Unidos para defender o Brasil. Seus vizinhos provavelmente declarariam neutralidade para evitar serem arrastados para o conflito. Isso deixaria o Brasil para lutar sozinho contra uma superpotência global que tem o apoio das nações mais ricas e poderosas do mundo. A pressão internacional seria imensa e totalmente unilateral. O cenário mais provável para um conflito não seria uma invasão em grande escala do Brasil. Isso seria incrivelmente custoso e difícil, mesmo para os Estados Unidos. Uma estratégia mais provável envolveria uma combinação de bloqueio naval, ataques aéreos de precisão e ciberataques. O objetivo seria desabilitar as Forças Armadas do Brasil, paralisar sua economia e forçar seu governo a se render sem precisar colocar muitos soldados em solo. Os Estados Unidos visariam infraestruturas-chave, usinas de energia, redes de comunicação, portos e edifícios governamentais. Isso causaria caos e paralisaria o país. Para o Brasil, a única estratégia viável seria defensiva e assimétrica. Isso significa evitar batalhas diretas e usar táticas de guerrilha, especialmente em áreas urbanas densas ou na floresta amazônica. O objetivo seria tornar o conflito o mais longo, custoso e doloroso possível para os Estados Unidos, esperando virar a opinião pública americana contra a guerra. No entanto, isso teria um custo terrível para a própria população e infraestrutura do Brasil. Seria uma luta desesperada pela sobrevivência, não uma guerra que poderia ser vencida em qualquer sentido tradicional. O custo humano e econômico seria catastrófico. Os impactos de uma guerra como essa no Brasil seriam devastadores. Mesmo um conflito limitado focado em ataques aéreos e um bloqueio destruiria sua economia. O comércio internacional seria interrompido, o investimento estrangeiro desapareceria e a inflação dispararia. A destruição da infraestrutura atrasaria o país em décadas. O custo humano seria imenso, não apenas pelo combate direto, mas pelo colapso de serviços essenciais como saúde e distribuição de alimentos. O país ficaria quebrado, empobrecido e politicamente instável por uma geração ou mais.
seria uma tragédia nacional em uma escala inimaginável. Para os Estados Unidos, a vitória militar seria certa, mas não viria sem custo. Mesmo uma guerra curta custaria bilhões de dólares e provavelmente a vida de militares americanos. O impacto real, no entanto, seria geopolítico. Uma invasão ou ataque a uma grande nação democrática no hemisfério ocidental danificaria severamente a reputação da América e seus relacionamentos, especialmente na América Latina. Poderia ser visto como um ato de agressão imperial, minando suas afirmações de ser um defensor da democracia e do direito internacional. Isso criaria ressentimento e desconfiança que durariam muitos anos. O resto do mundo também sentiria os efeitos. O Brasil é um grande fornecedor global de alimentos, como soja e café, além de minério de ferro. Um conflito interromperia essas cadeias de suprimentos, fazendo com que os preços subissem em todo o mundo. A instabilidade política também seria uma grande preocupação. Um Brasil desestabilizado poderia criar uma crise de refugiados na América do Sul e se tornar um foco de insegurança regional. A economia global, já frágil, sofreria com a interrupção do comércio e a incerteza criada pelo conflito. Nenhum país seria totalmente protegido das consequências. Em conclusão, a ideia de uma guerra entre o Brasil e os Estados Unidos é um experimento mental sóbrio. A imensa disparidade de poder militar e econômico significa que o resultado não está em dúvida. O Brasil sofreria danos catastróficos e duradouros. Os Estados Unidos, embora vitoriosos no campo de batalha, pagariam um alto preço em termos de sua posição internacional e recursos. O mundo seria mais pobre e menos estável. É um lembrete claro de que na guerra moderna, especialmente entre poderes tão desiguais, não há vencedores reais. O único resultado certo é a destruição generalizada e o sofrimento.